dizia que num contexto em que o nosso país encontra-se com moçambicanos desavindos, de costas voltadas com as instituições, com as políticas públicas, com os modos viventes e com a governação, eu penso que aquilo que foi o primeiro discurso do Daniel Chapo como Presidente da República foi um discurso contextual, estratégico e, ao mesmo tempo, foi um discurso bastante desafiador. Contextual porque é um discurso que vai responder todas aquelas ansiedades, todas aquelas discussões públicas que sempre fizemos, tanto pelos partidos políticos, tanto pela sociedade civil, pelos moçambicanos nas diversas esferas. Sempre emitiram demandas sobre políticas públicas ligadas a um pouco daquilo que Daniel Chapo foi elencando. Se nós formos a perceber as principais linhas mestres do discurso, aliás, já publicamente há vozes que dizem que o discurso de Daniel Chapo foi mesmo, teve mesmo alguma parte, um copy-paste daquilo que o candidato Venâncio Mondlane foi ao longo do tempo, expressando que era necessário que se implementasse como política pública para poder reestruturar o Estado. Então, se formos a olhar aquilo que, por exemplo, os outros partidos já defendem, o MDM, que sempre bateu-se publicamente, fazendo referência à criação de tribunais de contas, à criação de tribunais constitucional, todos nós moçambicanos sempre reclamamos a ideia de ter que fazer-se uma reforma no setor da educação. O candidato Venâncio Mondlane bateu-se bastante sobre questões de redução, de reforma do governo, no sentido de reduzir o tamanho do governo e procurar construir uma estrutura de governação que seja sustentável. Mesmo os nossos parceiros a nível internacional também sempre exigiram isto. Então eu penso que foi contextual neste âmbito, estratégico, porque quero acreditar que há uma racionalidade quando se tomou aquela decisão de trazer um discurso como aquele, uma vez que haviam várias demandas e Daniel Chapo estava consciente que cedo ou tarde teria que ir a uma mesa de conversação com os diversos grupos sociais, incluindo até os candidatos como Venâncio Mondlane, o Suf Momad e outros partidos políticos. Então ele antecipou-se colocando, acolhendo essas ideias na sua governação para anuviar, por exemplo, a mesa de diálogo, para chegar lá com um pé já avançado. Desafiador, porque o país, do jeito como está hoje, claramente que requer todas aquelas medidas. Estava aqui o colega Ernesto a fazer referência. Estamos desavindos para implementar tudo aquilo que o Daniel Chapo apresentou no seu primeiro discurso. Há pressupostos. O primeiro pressuposto é alcançarmos a estabilidade do país, e isso faz-se criando-se espaços de diálogo sérios, onde todas as forças vivas da sociedade vão acordar e concordar que este é o caminho a se seguir, e acordar e concordar a estabilização do próprio país. Só com a estabilização do próprio país, só com uma qualidade de liderança do próprio Daniel Chapo, que permite não só frear os ânimos de algumas pessoas do seu partido, mas também ter uma capacidade de criar um governo com pessoas que se comprometem com aquilo que ele elencou no seu discurso, mas também que ele seja capaz de construir uma disciplina dentro do seu governo, uma disciplina que vai orientar os membros do seu governo a implementar de forma sustentável todas essas políticas. É desafiador porque também nós, como cidadãos, temos que estar preparados, alinhados, no sentido de fazermos com que a implementação dessas políticas sejam
sustentáveis, sejam eficientes e sustentáveis. Porque não basta efetivamente o Presidente da República ter vontade. É preciso que o seu governo também tenha vontade e tenha um comprometimento. É preciso que os funcionários públicos, que são os verdadeiros implementadores das políticas públicas, é preciso nós como cidadãos, cada um na sua área também, molde o seu comportamento em função daquilo que são as filosofias que são demandadas e para poder haver esta implementação eficiente. Então, eu penso que foi, aliás, tem sido uma ideia generalizada de todos os moçambicanos, que o Daniel Chapo trouxe aqui uma ideia genérica de tudo aquilo que nós como moçambicanos queremos. Mas é preciso passar-se do discurso à prática. Não basta ter um discurso bonito, mas basta efetivamente, porque durante algum tempo nós tivemos vários discursos que foram bonitos. E desses discursos que foram bonitos, a sua prática mostrou-se ser ineficiente. Então, desta vez, tem que se passar do discurso à prática. E é preciso entender que a questão do desenvolvimento de um país, ele não depende apenas de um fator, depende de vários fatores, é um complexo de fatores. Quer dizer, nós podemos olhar para questões fiscais, como um elemento fundamental. Aliás, o CTA há bocado estava reunido com o governo num briefing, fez referência a essa ideia de ter que se rever as taxas de âmbito fiscal, porque elas podem ajudar a galvanizar o desenvolvimento correto. Os economistas vários economistas já discutiram sobre essa questão de aumento de juros, de quão é ineficiente ou de quão contribui negativamente para o desenvolvimento de uma nação. Mas é um complexo de coisas. Para nós chegarmos ao desenvolvimento humano, é preciso que hajam políticas sérias no âmbito da educação. E quando há uma redução de ministérios, como foi sempre defendido pelo engenheiro Venâncio Mondlane, ele permite poupar recursos financeiros que podem ser direcionados para outras áreas sociais. E foi isso que nós vimos no discurso, que há uma possibilidade de poupar-se mais de 17 mil milhões. E desses 17 mil milhões para poder, vai se canalizar em áreas sociais como educação, saúde, infraestruturas, que é a construção de estradas e outros empreendimentos que vão permitir que o país volte a gozar de normalidade. Então, eu penso que o desenvolvimento depende de um complexo de coisas. Quando se fala efetivamente da criação de um banco, por exemplo, nós vimos o quão foi eficiente a questão dos 7 milhões. É verdade, pode-se discutir a filosofia da distribuição desse dinheiro, de âmbito partidário, não, as exclusões, mas o certo é que os 7 milhões chegou às famílias moçambicanas e provou ser eficiente. Trouxe alguma melhoria no nosso setor produtivo, a nível do empreendedorismo, galvanizou os jovens nos distritos que não tinham nada a fazer e ficou desarticulado assim que um governo chegou e retirou esta política. Então eu penso que a criação de um banco de desenvolvimento também está ligada a um pensamento do próprio Venâncio Mondlane, quando diz que é preciso que o governo se comprometa em direcionar fundos para apoiar iniciativas dos jovens. Então, quando se diz que vamos criar um banco de desenvolvimento, há um casamento perfeito em termos ideológicos, que há um entendimento comum entre a posição e a oposição, que é preciso criar recursos financeiros para ajudar os jovens. O jovem pode ter ideias brilhantes, mas se não há recursos, não há um lugar onde possa ir buscar recursos para poder investir nessa sua ideia, não é possível. Agora, o que temos que discutir é como é que serão as políticas que serão implementadas neste banco para facilitar que mesmo aquele jovem que não tem uma cor partidária tenha acesso a esse dinheiro, tenha acesso a esses recursos para implementar as suas ideias. E é preciso também olhar como é que será em termos de juros, porque nós tivemos uns 7 milhões, que foi quase um dinheiro oferecido aos cidadãos, né? Então é preciso que se tragam. Eu já ouvi várias vezes um histórico da Frelimo dizer que é preciso oferecer dinheiro ao povo. Então, quando se diz que é preciso oferecer dinheiro ao povo, estamos a dizer que é preciso criar mecanismos como estes, de um banco de desenvolvimento, que sejam acessíveis e com políticas
em termos de juros muito leves, que permita a qualquer um ter acesso, quem sabe jovens estudantes que tenham ideias inovadoras possam ir a estes bancos, levar este dinheiro e investir. E claramente, muitas das vezes, quando se tem esses tipos de fundo, há um termo de referência que se traça em termos de áreas para a utilização desses recursos. E nós podemos muito bem chegar a uma conclusão que nós temos que investir este dinheiro no setor produtivo. No setor produtivo, estamos a dizer, ok, vamos investir nas microindústrias, vamos investir, por exemplo, neste setor de criação de frangos, vamos investir. Quer dizer, é preciso identificar as áreas prioritárias onde podem ser usados esses recursos que serão direcionados a este banco de desenvolvimento. Se nós formos honestos e sérios na aplicação dessa política, eu penso que nós vamos começar a alargar a base produtiva e, por via disso, vai nos permitir baixar os